Então, meu nome é Sónia, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, enfermeira desde 1997 e especialista em saúde materna e obstetrícia desde 2007. Vulgarmente esta profissão é conhecida em Portugal por parteira, embora o nome oficial seja este nome comprido. E eu gosto muito de me identificar como parteira, portanto considero sempre que há 3 dimensões importantes na minha vida, que é o ser mulher, o ser mãe e o ser parteira. Desde que eu via as histórias das minhas avós sobre partos, o nascimento, o facto do nascimento acontecer em casa, no ambiente familiar, tudo isso me fascinava e até tive contacto com 2 lados da minha família, em que de um lado, o lado materno, os partos, apesar de terem sido em casa, da minha avó, ou de ser tentados em casa pela minha mãe, que não foram concluídos em casa, foram contados sempre com esta experiência positiva do contacto com a parteira que vai a casa e que dá essa continuidade de cuidados. E do lado da minha avó paterna, com 10 partos, muito eficientes e com aquele carinho de acontecer, aquela beleza de acontecer no ambiente que é da própria mulher e com a naturalidade com que eram descritos os partos da minha avó. Então, desde muito cedo, desde muito jovem, que o tema da saúde me interessava, sempre fui uma leitora muito assídua e tudo o que procurava era mais focado na saúde feminina, e desde cedo que decidi que queria ser profissional de saúde, preferencialmente nesta área, e portanto quando fui para a enfermagem foi com o objetivo de me especializar. Na altura tive que esperar quase 10 anos para o fazer porque estiveram interrompidas as especialidades. Mal reabriram, então concretizei esse sonho. Depois de realizar a especialidade, percebi que o meu caminho, rapidamente percebi, após algum contacto com o trabalho em ambiente hospitalar, que o meu caminho não era aquele, por não acreditar naquela forma de cuidar, e decidi então por um caminho mais a solo, em que comecei a iniciar este percurso no acompanhamento contínuo pelo enfermeiro especialista em saúde materna, por parteira. Comecei a acompanhar mulheres desde a gravidez, parto e pós-parto, que se manteve até hoje, e pelo meio com a criação desta empresa que é a Razão de Ser. A Razão de Ser, como projeto, surgiu em 2014, ainda antes de ser a empresa. O nome foi dado pelo meu marido, assim como o logotipo. O logotipo são as iniciais dele, a rubrica dele desde solteiro, é Silvio Rocha. Eu também sou Sónia Rocha por casamento, temos um casamento feliz de 26 anos. E em 2014 nasceu a minha sobrinha com o meu auxílio. E nesse momento a minha irmã, que é especialista também em marketing, disse que eu tinha que dar um nome àquilo que fazia, que tinha que dar voz, porque na altura não tinha nenhum nome atribuído, apesar de já o fazer desde 2008, 2009. E o meu marido, inspirado, eu adorava as iniciais dele, e inspirado no S e no R, porque queríamos um nome que tivesse um S e um R e que significasse aquilo que eu fazia, ele, no momento de inspiração, falou em Razão de Ser e foi imediatamente adotado, que depois virou um nome oficial da empresa, está mesmo registada com esse nome. A Razão de Ser, ou a palavra Razão de Ser, tomei conhecimento o ano passado através de um casal de clientes com quem contactei e de quem cuidei, que Razão de Ser em japonês é Ikigai. E esta palavra Ikigai é uma filosofia de vida, em que no Japão há uma vila que é considerada a vila com maior longevidade e com maior qualidade de vida, com maior índice de felicidade, porque o que procuram é atingir então este Ikigai,
que é uma vida plena de realização em todas as dimensões da nossa vida e que para mim fez todo sentido, porque a razão de ser é uma das dimensões da minha vida, portanto não consigo distinguir a mulher, mãe ou a profissional e, portanto, a razão de ser está localizada na minha própria casa e a minha família faz parte dela e cuido dos meus clientes como se fossem da minha família. Portanto, faz-me todo sentido. No meio disto tudo, tive 4 filhos. Sempre quis ser mãe, também era era a principal prioridade da minha vida, era ser mãe. E gostaria de ser mãe de uma família numerosa, com no mínimo 4, e concretizei até ao momento. Os 2 primeiros nasceram em 2000 e 2003, ainda eu não era especialista. Foram 2 experiências de parto medicalizadas, portanto hospitalares, com indução de trabalho de parto, mas para mim foram as melhores experiências da minha vida até àquele momento. Portanto, não as trocaria por nada, não as daria a ninguém e se necessitasse de repetir toda aquela experiência, voltaria a repetir. A diferença é que não a repetiria sem um motivo plausível. E naquela altura, olhando agora para trás, não havia razão clínica para ter tido aquele tipo de parto tão medicalizado e sujeito a determinadas regras que só fazem sentido do ponto de vista organizativo, do ponto de vista institucional ou do ponto de vista do profissional de saúde e nunca do ponto de vista da fisiologia do parto ou daquilo que melhor leva a um melhor resultado. As minhas 2 últimas filhas nasceram em 2016 e 2020 e foram autênticos portais de transformação. Nasceram de partos que eu sempre ambicionei para mim, portanto foram partos domiciliares, na minha casa, no conforto da minha casa, acompanhados por colegas. A Clarice, que é a terceira, nasceu no dia de Natal, o que ainda foi mais significativo, num parto junto à lareira, rodeada pela família, e a Isabela nasceu no verão de 2020, ano Covid, em que muitas mulheres se viram privadas ainda mais de viver um parto com qualidade, por todas as restrições que estavam a ser impostas a nível hospitalar, e portanto fui uma sortuda, porque pude viver um parto rodeada pela família, até mesmo pela madrinha da minha filha, que a convidei para estar presente. A Clarice nasceu em terra, a Isabela nasceu na água. Para mim, o nascer na água foi mais do ponto de vista profissional, para querer experimentar uma coisa diferente. Não consigo ter preferência pelo parto ter sido em terra ou pelo parto ter sido na água. Foram os 2 igualmente belos experiências de transformação pessoal e familiar. E foi o que catapultou transformar aquilo que era um projeto, uma ideia, nesta empresa, portanto, conseguir dar o passo em frente de me tornar empreendedora e acreditar que aquilo que tinha para oferecer era muito mais que um serviço ou muito mais que um produto. Neste momento vai sair o meu primeiro livro infantil, que é a história do parto da minha terceira filha, portanto vai se intitular A Menina Natal. E o objetivo desse primeiro livro, que vai ter um seguimento com mais 2, é que realmente comecemos a falar com crianças sobre nascimento, sobre parto, porque aquilo que eu percebo quando cuido das minhas clientes e dos meus clientes, mesmo dos homens, é que chegamos à idade adulta com muito pouca percepção do que é o nascimento, com uma visão muito medicalizada de que é necessário muita coisa para que seja um sucesso, que o nascimento é um momento de alto risco e não um momento de saúde e um momento de transformação que pode ser vivido de forma simples e prazerosa. E, portanto, nada melhor do que começarmos a falar com crianças sobre nascer e colocar as crianças a questionar como é que nasceram ou como é que poderiam ter nascido. A mulher é vida, não é? A
mulher, todos nós nascemos de uma mulher e, portanto, a mulher devia ser honrada por ser a criadora da humanidade. E aquilo que vemos é que a mulher, ao longo de milhões de anos, sempre foi colocada em segundo plano, portanto, com pouca valorização do seu ser enquanto mulher, com pouca valorização do seu feminino, do seu valor e do seu papel crucial numa sociedade. Temos uma sociedade maioritariamente patriarcal, muitas vezes machista, e que a mulher, mesmo no mundo do empreendedorismo, é muito mais difícil se ingrar enquanto mulher, é muito menos ouvida no contexto político, é muito menos estudada no contexto da saúde. Muitos dos manuais de saúde até há bem pouco tempo só tinham figuras masculinas, ainda é muito comum. E nós nem nos apercebemos disto, mas é isto que na verdade acontece. Portanto, para mim a mulher está no centro da atenção, precisamente não descurando a saúde do homem, que também é importante, mas acho que cada vez mais, até nos homens, temos que despertar o seu lado feminino, o seu lado sensitivo, e que ambos se encontrem. A mulher nos últimos anos precisou de ativar o seu lado mais masculino para poder se ingrar no mundo de homens e, portanto, desencontrou-se um pouquinho com o seu feminino, com a maternidade, e quando encontra a maternidade pelo caminho, muitas vezes entra em conflito com ela própria, porque toda a sua ativação no seu corpo é uma ativação masculina, uma ativação do sistema nervoso simpático, é uma ativação da razão e, portanto, ela vai muitas vezes viver a sua gravidez e a sua maternidade tentando aprender em livros, racionalizando, tentando utilizar a razão quando devia estar a utilizar o instinto. Portanto, a mulher tem tudo o que é necessário dentro dela, é um projeto da Mãe Natureza perfeito para gerar e parir, só precisa de acreditar que o consegue fazer. E muitas das vezes o que nós temos, inclusive nas redes sociais, é a venda de fórmulas perfeitas, de que se fizer um curso, ou o curso A ou o curso B, vai ter um parto melhor ou vai ter um parto sem dor. Portanto, promessas muito vãs e muito falsas, porque colocamos sempre a mulher como dependente de algo e, em vez de a estarmos a empoderar, estamos a enfraquecer. Portanto, ela tem de facto tudo o que precisa dentro dela e precisamos mais de empoderar do que preparar. A mulher, nem todas as mulheres têm que ser mães, nem todas as mulheres desejam ser mães. Muitas contactam com a maternidade, mesmo sem imaginando ser mães. E a maternidade, para mim, é um portal de transformação, que não é por isso que a mulher se realiza mais ou menos sendo mãe ou não. O facto também de ser mãe biológica ou não, também não é isso que a faz mais mãe ou menos mãe. Também não é o tipo de parto que a faz melhor mãe ou menos boa mãe. Mas, de facto, a maternidade é um gigante portal de transformação e deve ser visto como tal. Quando a mulher decide ou é confrontada com a constituição da família através da maternidade, este poder de gerar e parir é um portal de transformação que influencia não só a mulher, mas também tudo o que é vivência familiar. Por isso é transformador, transforma a mulher, transforma a maternidade e transforma a família, e é como se fosse um ciclo. Desde que a mulher como raiz, a maternidade como florir e a família como um círculo. É importante que a mulher e a sociedade percebam que quando se inicia a construção de uma família e se passa por esse processo da maternidade, é um ciclo e a mulher é a raiz desse ciclo, a maternidade é o florir e a família é o círculo
que encerra esse processo. E, portanto, aproveitar o gerar e o parir como portais de transformação influencia não só a mulher, a sua saúde física, a sua saúde emocional, como também vai influenciar a saúde familiar, física e emocional, e a saúde dos seus frutos, que são os seus filhos e as futuras sementes da humanidade. Este círculo não se encerra com o círculo familiar, porque a mulher precisa de encontrar o ser mulher novamente após este processo de maternidade e que cada vez é mais difícil a mulher se reencontrar a si própria, e muitas vezes tem a ver com o próprio processo da vivência da sexualidade, que muitas mulheres ainda não conseguem viver de forma plena e prazerosa, pelos mitos e crenças, pela castração que existe do prazer feminino, pela falta de compreensão da sua ciclicidade, pela falta de compreensão da fisiologia do seu corpo, das suas emoções. E, portanto, este ciclo inicia-se com a mulher, idealmente até na pré-conceição, para que ela se perceba a si própria, no seu eu, e, se não for na pré-conceição, após o encerramento deste ciclo de gerar e parir e a construção familiar, que ela reencontre o seu eu na sua sexualidade, na sua feminilidade, e possa ser feliz e sentir-se plena, renascida.